A política de enfraquecimento do elenco vascaíno continua a todo vapor pela atual gestão. Mais um titular pode estar de saída ainda nessa janela de transferência. Olha, e tem mais no programa de hoje. Vamos ver os números do Luiz Gustavo rapidinho. Esse zagueiraço do Vasco da base que foi vendido para o Bahia. Será que ele era tão bom assim ou não é? Eu já escutei falar que tem que vender, esse cara não joga nada, nunca jogou nada no Vasco, né? Tal. Vamos bater um papo sobre isso, vamos olhar números, né? Para te olhar se o cara merece ser vendido ou precisava ficar no Vasco. Vamos dar uma análise sobre isso. Vamos analisar também as contratações do Departamento de Futebol do Vasco ano passado e esse ano na gestão do Pedrinho. Olha, tá recheado o programa de hoje. Mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Dessa moral aí, se inscreve, se fortalece demais o nosso trabalho. Olha, indo direto para a notícia, para não perder tempo, né, para não fazer corte, vamos direto para essa história aí. Vou começar pelo Luiz Gustavo. Vamos começar com o Luiz Gustavo, que é rápido, é uma lâmina rápida. A gente vai falar ainda do titular que está de saída, mas vamos ver aqui o Luiz Gustavo. Ó. Números do SofaScore, tá? O SofaScore deu aí o Luiz Gustavo, jogador de 19 anos, né? Ele fez 11 jogos esse ano, 9 jogos como titular do Vasco, 9 jogos como titular. Ele acertou 88% dos passes. Tem um acerto de 88%. Fez 28 passes longos certos. 67% de eficiência nos duelos aéreos. Cara, 33% ele perde, mas 67% de eficiência. Tá até com uma exclamação de positivo ao lado. Essa arte é do SofaScore. 72 ações defensivas. 72 ações defensivas. Mais de 7 ações por jogo. 48 cortes. Número altíssimo. Apenas 6 faltas cometidas e apenas 5 dribles sofridos em 11 jogos, sendo que 9 ele jogou como titular. Ele só sofreu 5 dribles. Driblar esse cara é difícil. Então um zagueiro um zagueiro de porte, de altura, que é bom no jogo aéreo, é bom embaixo, acerta passe longo, não é fácil ser driblado. Nota no SofaScore dele 6.91, quase nota 7, uma excelente nota no SofaScore. Esse é o zagueiro que o Vasco está abrindo mão por causa de grana para ir para o Bahia. E pouco dinheiro. 5 milhões e meio de euros para um zagueiro desse, com 19 anos, para ficar com 25% ainda do passe, é pouco. E o pior, você está reforçando um rival dentro do atual campeonato. Então você tira esse cara, mas o Vasco já repôs. Trouxe um jogador de 21 anos, o Robert Renan, que não é aprovado em lugar nenhum. Em lugar nenhum ele é aprovado. Ele já passou pelo Corinthians, não se deu bem. Foi para o Internacional. O pessoal do Internacional não quer ver ele pintado de ouro lá. Eu estava vendo algumas reportagens e estão dizendo que no Internacional que o Robert Renan, o problema não foi só a cavadinha da decisão lá do Gaúcho, que ele bateu o pênalti de cavadinha, o goleiro pegou, que foi ridículo. O problema não é esse, não. O problema é que mostra, o pessoal diz, os jornalistas, que o Robert Renan se mostrava descompromissado e imaturo. Eu vi declarações de jornalistas dizendo o seguinte, olha, ele até tem qualidade, ele é técnico, ele sabe jogar futebol, ele é bom de bola, só que ele entra em campo achando que está fazendo um favor. Esse menino tem problema na cabeça. Por isso que ele não se firma em lugar nenhum, ele não leva o futebol a sério, ele quer inventar jogadas. Então vamos ter um Lloyd na zaga. Parabéns aos envolvidos. A gente vende o Luiz Gustavo, zagueiraço, por isso que é seleção brasileira, sub-20, e fica com o bonitão do Robert Renan, que ninguém quer, né? O Zenit não quer, ninguém quer o cara tá lá, mas o Vasco fez a troca. Vou ficar com uma pereba e vendo para pegar 5 milhões e meio de euros. Se ficasse com o Luiz Gustavo como titular, o Luiz Gustavo seria vendido por 11, 12, 13 milhões de euros. É só isso para a gente poder falar. Eu estou fazendo isso porque muitas pessoas aqui no vídeo que eu fiz na venda do Luiz Gustavo, eu meti o pau, fiquei nervoso, me exaltei, acabei me emocionando no final, fiquei chateado. Muita gente veio no comentário e falou assim, pô, esse cara não joga nada, nunca jogou nada no Vasco, são bons, vendeu muito bem, tem mais é que vender mesmo. Cara ruim, eu não sei se esses caras é porque defendem a gestão do Pedrinho a todo tempo, não são vascaínos, são políticos, só querem defender a gestão, é a tal da milícia digital, eu não sei se é isso, ou se são cegos, são retardados, são pessoas com problema que não conseguem enxergar, não entendem nada de futebol e fica falando essas besteiras.
Tá aí, ó. Não sou eu que estou falando, não. Esses são os números do SofaScore. Esses são os números do jogador. Jogador que só sofreu 5 dribles em 11 jogos. E você está achando que esse zagueiro é ruim. Vai bater palma na arquibancada e vai gritar pelo Robert Renan. É, isso aí. Falando disso, vamos falar dos contratados, né? Vamos falar dos contratados. Daqui a pouco eu vou falar do jogador titular que está sendo vendido. Transação para a Europa, para o Porto está comprando esse jogador. Mas vamos falar daqui a pouco. Rapidinho aqui, ó, vamos fazer um mapa aqui, ó. Esses são todos os jogadores, tá na tela, todos os jogadores que a gestão do Pedrinho contratou desde a janela do meio do ano passado até a janela do início desse ano. A janela do meio do ano agora, essa agora que está aberta, do Admar Lopes, eu não coloquei aqui. Por quê? Nós temos confirmado já na janela desse ano o Thiago Mendes, o Andrés Gomes e o Robert Renan. Aí deve chegar mais gente. A janela não foi fechada, nem os jogadores foram testados. Dizer que o Thiago Mendes não vai servir ainda é imaturo. Seria errado da minha parte falar isso. Seria leviano da minha parte falar isso. Agora, que o Thiago Mendes chegou sem condições físicas de jogar futebol, isso é um outro problema. Contratou o cara, eu acho até que o cara é bom jogador, mas contratou um cara que não vai jogar esse ano. Até ele pegar a forma física dele, ele vai acabar o campeonato. Não vai dar tempo para ele recuperar a forma física dele. Eu acho que ano que vem, numa pré-temporada, o Thiago Mendes vai funcionar muito bem. Então, uma contratação que não é bem feita para o momento atual do Vasco, que é contratar para reforçar o elenco, para evitar uma queda para a Série B. Mas o Vasco não está preocupado com isso. O Vasco está enfraquecendo o seu elenco, vendendo jogadores. Saiu o João Vitor, problema com a torcida, mas aí sai o João Vitor, você empresta o Lincoln, você tira o Luiz Gustavo do banco, e você vai enfraquecendo. Sai o Luiz Gustavo, entra o... Como é que é? Robert Renan. Na direita saiu o João Vitor e não entrou ninguém, entrou o Hugo Moura improvisado, porque não tem ninguém para entrar. Então você está enfraquecendo o elenco. O João Vitor, a torcida não gostava, tá bom, mas eu tinha lá um zagueiro, eu tinha o João Vitor. Agora eu tenho o Hugo Moura improvisado. Não, sempre pode piorar. Vamos ver aqui, ó. Vasco contratou, ó, na janela, esses caras todos aí. Aqui tem quantos? 5, 10, tem 13 jogadores. Todos que estão em amarelo são jogadores que eu considerei que deu certo. Coutinho, votou Coutinho que deu certo. Se bem que eu acho Coutinho caro. Um custo-benefício caro. Ele tem um custo alto para o benefício que ele está entregando. Ele entrega, mas entrega pouco para o valor que ele ganha. Mas isso é uma outra coisa. Eu não posso falar que o Coutinho deu errado, que precisa ser rescindir o contrato do Coutinho. Não. Ele joga, ele está jogando. Está jogando até mais agora, né? Fez um jogo ruim contra o Juventude, a gente não pode se basear por um jogo. O Coutinho vem fazendo bons jogos, fez bom jogo contra o São Paulo, fez bom jogo contra o Atlético Mineiro, fez um excelente jogo contra o Santos, vem fazendo um bom jogo contra o Grêmio, ele vem jogando razoavelmente bem. Tem jogo que tirou 10, tirou 9, aqui pelo canal mesmo. Tem jogo que tirou 7, tirou 6, mas vem jogando. É um jogador que vem jogando. Então não dá para você falar que ele joga mal, que é um jogador que, pode mandar embora. Pelo salário, talvez. Pelo que ele entregue, pelo salário, talvez você encontrasse um jogador que entregasse mais do que ele. Bota o garoto da base. É muito novo, às vezes não vai aguentar a pressão do que é jogar no Vasco, ainda mais nesse momento de próximo ilusão do rebaixamento. Coutinho é um cara mais cascudo, claro, um veterano já. Então, eu coloquei ele aqui como deu certo. Coutinho deu certo. Tietê deu certo. O Lucas Freitas é só aquele titular. Não posso dizer que ele deu errado. Até porque eu não trouxe para comparar, mas os números do Lucas Freitas são melhores do que o do Luiz Gustavo. E aí dá para concordar o Luiz Gustavo ser reserva do Lucas Freitas. Mas a nota final do Lucas Freitas é 7,01 no SofaScore, enquanto que o Luiz Gustavo é 6,91. Então é muito perto um do outro, né? Os dois podiam estar brigando pela condição. Agora, Lucas Freitas é titular absoluto, porque Robert Renan, até chegar, até jogar, eu acho que ele está 3, 4 meses parado, não joga. Então o cara está 4 meses parado, o Vasco vai trazer para ser o reserva do Lucas Freitas. Vai ser complicado. E o outro que deu certo, eu acho que é o Nuno Moreira. Então o Vasco faz 13 contratações e 4 contratações deu certo. 4 deram certo. Aí você tem o Alex Teixeira, que é a notícia da semana, que vai rescindir o contrato. O Souza já rescindiu. Jean Davi está afastado, encostado. Maxime Domingues está emprestado para um time do Canadá e volta em dezembro. E o Vasco fez contrato com ele até 2028. Maurício Lemos chegou em janeiro e já tá querendo ir embora. Ficou magoado que o Diniz preferiu improvisar o Hugo Moura da vaga dele, então ele acha que não tem condições de ficar mais no Vasco
e ele quer ir para um time do Uruguai ou um time da Argentina. Tá aí o Maurício Lemos, também não deu certo. Lucas Oliveira voltou a ser relacionado porque não tem ninguém, mas estava sendo preterido, nem viajava, nem estava entre os relacionados, quanto mais no banco de reserva. Agora que voltou, porque o Vasco está se desfazendo da zaga inteira, e aí ele voltou, porque ninguém quer, é o Pereba que ninguém quer. Daniel Fusato, quando foi exigido, tomou frango. Quando foi exigido, tomou frango. Esse cara não está provado. Eu não quero um goleiro reserva que quando ele entra, ele toma gol, pô. Toma frango. Ele não pode tomar frango. Ele pode tomar gol, pode acontecer, tudo bem. Mas tomar um frangaço que ele tomou, não dá, né? Daniel Fusato não dá. O Lloyd, agora está saindo a notícia que o Lloyd está com problemas psicológicos. Ele sempre teve. Naquela live que ele fez, não prenda o artista, aquela maluquice que ele falou, já mostrava ali que ele tem problema psicológico. E o Garré chegaram à conclusão que é o Pinto, né? Cisca ali, cisca aqui, cisca ali, cisca ali, mas não arruma nada, não cria nada, não pega ninguém, não faz nada, é um arame-liso danado, um joguinho de nheco-nheco, é um Armandinho que não enfia uma bola, não cria uma jogada, sempre tocando para trás, sempre tocando para trás. Então o Garré também não aprovou. Tanto não aprovou que o Vasco está trazendo o Matheus França para ser o reserva do Coutinho, não vai ser o Garré. E isso está fazendo também tirar a posição do Estrela. Complicado botar Matheus França, que não joga também há mais de 6 meses, mas o Vasco está contratando esses caras. Essa é a situação da gestão do Vasco. E aí você vê que uma gestão que contrata 13 jogadores e só 4 dão certo. Ah, André, mas contratar é muito difícil, nem toda contratação dá certo, eu concordo. Eu não sou radical a esse ponto, eu vejo futebol há muito tempo, mas eu não posso contratar 13 e só 4 darem certo. É muito pouco. A minha taxa de acerto está muito baixa. Quem é que está indicando esses nomes? Ou meu scout tem problema, ou meu diretor técnico está com problema. Onde está o problema? Eu tenho que achar o problema. Eu não tenho que fazer 13 contratações e acertar 13. Seria o ideal, mas é mais difícil, ainda mais num time com pouco dinheiro. Com muito dinheiro, tu vai lá e pega o cara que tu sabe que vai dar resultado, porque o cara é bom demais. Mas quando você contrata meio que aposta, então você não pode, você corre risco das coisas não darem certo. Bacana, eu entendo, mas pelo menos meio a meio, pelo menos 50%. 13, só 4 deu certo, é muito pouco. É muito pouco. E tem erros assim absurdos. O Jean Davi é um erro absurdo. O Lloyd é um erro absurdo. Agora o Vasco está negociando o Lloyd com o time da Turquia. Mas o time da Turquia não quer pagar o que o Vasco pagou. Sabe por quê? Porque o Lloyd sempre foi transferido de graça. Nunca nenhum clube no mundo pagou 1 centavo pelo Lloyd. O Vasco foi lá e pagou 1,5 milhão. É alguma coisa que tem que ser explicada. Alguém tem que explicar um negócio desse. E ninguém fala nada, tá tudo muito bonito. O Conselho Deliberativo do Vasco acha tudo lindo, tudo maravilhoso, aprova-se tudo, toda a explicação é aceita. Tem algo esquisito. E eu não estou falando que é falcatrua. Pode ser mau negócio, pode ser só incompetência. E se for incompetência, você tem que mudar a gestão. A gestão tem que se alterar. O executivo, a gestão, a diretoria executiva, ela tem que ver que alguém está fazendo errado. E esse alguém tem que sair. Se é o irmão do presidente, se é o amigo do presidente, se é o filho do presidente, não importa. O Vasco está sendo ferido. O Vasco está sendo machucado. E aí a gestão tem uma política de desmonte da base, desmonta a base, entrega a preço de banana, e agora está desmontando o time principal. Porque você fala, mas esse cara não joga nada, tem que sair também, né? Que é a notícia do vídeo de hoje, né? É a saída do Piton. O Piton tá para sair do Vasco. O Porto tá para contratar o Piton. Já está sondando porque o Porto vai perder o seu lateral esquerdo. Eu até anotei o nome dele aqui. Essa notícia quem deu foi o Atenção Vascaíno. O nome do cara é Francisco Moura, que é o atual lateral esquerdo do Porto. Ele tá para sair agora nessa janela. Se ele for vendido, o Porto vai fazer uma carga forte pro Vasco. Já está conversando, já tem ideia, e o Vasco vai vender. O Vasco vai vender. Aí tu fala assim para mim, companheiro, olha, o Piton tem que ser vendido, porque ele não joga nada, ele é horrível na marcação, ele erra tudo, ele está numa fase ruim, acertou um cruzamentozinho ali, mas ele não joga nada, ele só joga do meio para frente, como lateral ele é fraco. Cara, concordo com tudo que você vai falar. Tudo que você falar de ruim do Piton, eu vou concordar. Acho que ele tem valências, acho que ele tem coisas positivas, mas se você quiser só falar mal dele, eu vou concordar com você 100%. Até quando você falar para mim assim, ó, ele tem que sair do Vasco, eu também vou concordar com você 100%. A minha pergunta é, e quando ele sair, quem joga na lateral esquerda? O Puma invertido?
Porque ele foi suspenso, a gente teve que botar o Puma invertido. Porque o Vitor Luiz não é confiável. O Leandrinho nem é relacionado, e é titular da Seleção Brasileira Sub-20, mas nem relacionado pelo Diniz é. E aí você vai vender o Piton, aí você vai de quem? Vai de Puma invertido pro resto do campeonato? É isso mesmo? É isso que você quer? Nós estamos lutando para não ser rebaixado, aí você vai tirar o Piton. Não, ele não é craque, não, longe de ser craque. Mas porra, longe demais de ser craque. É bom jogador do meio para frente e olha lá. Você precisa de todo um esquema defensivo para que ele possa funcionar razoavelmente bem. Mas, se ele sair, quem joga? Porque você acha que o Vasco vai contratar um jogador melhor do que o Piton para a posição? Você acha? Você acredita? O Vasco acabou de vender o Luiz Gustavo e trouxe Robert e Renan, pô. Trouxe um jogador pior. O Vasco todos os times se fortalecendo na janela. O Vasco está se enfraquecendo na janela. Mas você acha que não? E é provável vender o Rayan. E se vender o Rayan nessa janela, não, nós vamos de Andrés Gomes. Eu nem sei se o Andrés Gomes vai jogar, se ele joga, como é que ele está. Então, meu amigo, tem uma coisa muito errada no Vasco. Tudo por dinheiro, ninguém está preocupado com a situação desportiva, ninguém está preocupado com o Vasco. O Vasco está caminhando por causa da gestão a passos largos para o rebaixamento. Tem que ficar acordado, tem que ficar esperto, rezar para que esse Andrés Gomes que chegou jogue bola, rezar para esse menino aí que chegou agora, esse zagueiro que eu estou criticando aí, o Robert Renan, que ele possa botar a cabeça no lugar. Parece que ele tem futebol, já foi seleção brasileira, quando da base, ele chegou à seleção brasileira, então que ele possa recuperar o futebol dele. Mas é muita oração, é muita prece. Porque hoje não tem futebol. Rezar para o Coutinho não se machucar, porque se o Coutinho se machucar, provavelmente a gente vai botar o Matheus França, que não joga há 6 meses, enquanto que o Estrela vai ficar desmotivado no banco, que é da base, que é contemporâneo do Matheus França, e não pode ser reserva do Matheus França, o Estrela. Não, mas o Estrela, ele fica muito machucado, André. Pô, e o Matheus França, que não joga há 6 meses? Teve 3 contusões em 1 ano, cara. Vamos parar com isso, cara, que o bom é o que está de fora. Vamos valorizar a nossa base. E se o Estrela não está dando certo, puxa o Zucarello, cara. Deixa o Zucarello jogar de 10. O Zucarello, todas as vezes que jogou no profissional, jogou de ponta direita, ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de auxiliar do lateral, mas nunca jogou de 10, nunca jogou na posição dele. Deixa o cara jogar na posição dele, pelo amor de Deus, cara. Mas está difícil pro Vasco. O Vasco está com problema dentro do campo. O Diniz está com dificuldades na gestão de elenco. E fora do campo, a gestão do Vasco é uma tragédia. É tudo por dinheiro. E isso é muito ruim. Tá falado? Galera, fica com Deus. Um grande abraço. Obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. E pedir para que você não esqueça de comentar, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal. E olha, mais tarde, às 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, nós temos o vídeo do Resumo Gigante com as últimas notícias do Vasco e os nossos comentários sobre essas notícias que vão ser divulgadas na mídia vascaína. Valeu? Fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui, tchau!